Não tema o despertar. Existe algo ilimitado em seu ser, mas que precisa de espaço para emergir. É uma conexão que há tempos foi esquecida, mas é chegado o momento de recordar. Cada um reencontra o divino dentro de si, do seu jeito. E por aqui é assim que fazemos, Contando contando histórias que se histórias que se conectam. conectam. Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Histórias que se Conectam. Eu sou Fabiola. Eu sou a Babi. E eu sou Stephanie. Hoje nós vamos falar sobre a sombra dos mestres humanos que nós escolhemos. Tema polêmico, talvez, um pouco. Então, a gente hoje vai falar não só desses mestres humanos, mas também dessas sombras aí que a gente gosta tanto de falar no meio holístico. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês da questão desse aspecto luz e sombra, como é que é isso, como que isso funciona. E de cara queria trazer aqui para a roda, para a gente ir pensando aí em algum exemplo, em algum momento em que vocês admiraram muito alguém, admiraram muito uma pessoa, se identificaram muito com essa pessoa e em algum momento se decepcionaram com ela. E isso pode ser, às vezes, um professor, alguém da sua família, alguém que você, alguma personalidade da internet, alguém que você se espelhe de alguma forma, ou que se espelhava, em algum momento houve algum tipo de decepção, algo que essa pessoa possa ter feito e que aquilo virou a maneira como você enxerga ela e a forma como ela se projeta no mundo, ou que você possa ter pensado, nossa, mas essa pessoa fazendo isso não tem nada a ver, e essa pessoa que morreu para mim. E isso acontece. Sim. E aí, trazendo aqui, né, Babi, quando você estava falando, me veio aqui na memória, né, um exemplo muito nítido que aconteceu comigo. Uma determinada época da vida, quando eu seguia, né, um determinado lugar, uma determinada doutrina do espiritismo kardecista, e num momento bem caótico, né, das minhas perturbações mentais, aonde eu já tinha feito um padrão repetitivo várias e várias vezes, então eu cheguei naquele mestre, né, naquele dirigente ali, que era a pessoa que coordenava tudo aquilo ali, era uma pessoa aparentemente muito calma, né, muito assim, então eu falei, cara, vou ali saber dele, né, agora, o que é que tá acontecendo. E quando eu relatei a história do que estava acontecendo, eu lembro muito nítido da minha cara de decepção, quando ele simplesmente olhou para mim depois de eu relatar tudo e ele falar, é simplesmente karma existencial, minha irmã. Realmente são os karmas que viemos aqui para poder resolver. E aí aquilo foi uma decepção tão grande, porque eu olhei para ele, porque era um momento muito caótico, gente. E aí eu olhei para ele e falei, tá, karma existencial. Então, supondo que nesse momento tão caótico, então, se nessa vida que, digamos, eu estou tentando evoluir, eu estou nesse caos todo, vai repetir tudo que eu já fiz aqui para trás? Então, isso, karma existencial, vamos mais uma vez. Vamos lá, tentar de novo. E aquilo foi tão decepcionante para mim, a ponto de eu não conseguir ir na religião depois. Eu não conseguia mais. Eu me afastei de tal forma, porque para mim abriu um boom tão grande na minha cabeça, que eu não conseguia mais. Eu entrava naquele lugar e eu já era desconectada de lá, eu já não olhava mais para aquilo, aquilo perdeu o sentido total para mim. Porque no momento que eu mais precisei, eu falei, gente, lascou-se, então, e isso fez eu ficar muitos e muitos anos sem voltar lá. Muitos anos mesmo. Você está falando e me vem uma coisa que me veio aqui, é falar também um pouco, só para a gente entender o que é o mestre, né? O que ele faz, assim, né? Para mim, Stephanie, isso aí é uma opinião minha. O mestre é aquele que realmente me ajuda, auxilia no caminho. Ele já experimentou várias coisas na vida dele, então ele vai ter uma clareza, uma sabedoria, e vai conseguir me mostrar outros caminhos que eu não consigo ver. E é na maioria das vezes o que a gente faz, a gente projeta muito as nossas, porque a gente acha que o mestre é um ser iluminado, né? E aí que ele sabe tudo, a gente coloca ele num pedestal realmente, e aí projeta tudo que a gente acha que o mestre é naquele ser humano, né? Que ele está aqui também, nessa vida, para passar pelos testes, para passar realmente a vivenciar, né, as experiências aqui.
E aí me vem isso, falar um pouco também da gente trazer. Eu já tive também várias essas questões de realmente colocar esses seres em pedestais, esquecer que eles são seres humanos, né? Que eles estão ali agindo na luz, na sombra, eles estão tendo interferência a todo momento e eles estão aprendendo, né? Apesar, a gente pode, por exemplo, eu posso estar aqui vivenciando um momento da minha vida que eu posso guiar a Fabíola, a Babi. Isso também me faz um mestre em algumas situações. Outras vezes, não, vocês vão me guiar. Então, assim, eu queria trazer mesmo o que é um mestre para mim, né? Então é isso, eu passo a palavra aí para quem quiser falar. Não, e é engraçado, né? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu agora recentemente na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu nos pênaltis. E aí começaram a compartilhar muito um vídeo da Monja Coen, que é esse ser visto como uma mestra, né? Ela é Verdade. um exemplo, ele fala muito sobre o zazen, é uma pessoa vista como alguém muito tranquilo e muito pacifista, e aí muitas pessoas se espelham nessa figura e veem ela como, de fato, uma mestra. E aí, porque ela divulgou um vídeo em um momento em que ela mostrava a insatisfação dela com aquela escolha dos jogadores que tinham sido colocados ali para bater o pênalti e com o resultado, no momento que ela falava da frustração dela, muito humana, que todos nós estávamos ali vivendo naquele momento, quem estava acompanhando a Copa do Mundo, aquilo se tornou um burburinho, porque a Monja Coen, até a Monja Coen está passando por esse tipo de coisa, até a Monja Coen não aguenta mais. Então, é engraçado, né, como a gente coloca algumas pessoas nesse cargo do mestre, porque ninguém chegou ali dizendo, eu sou o seu mestre. Não. A gente olha para essa pessoa, admira e fala, toma aqui, ó, você agora é o meu mestre. E aí, quando essa pessoa está ali vivendo a vida dela, sendo humana como ela sempre foi, em algum momento, essa projeção que eu tenho dela, do que ela deve ser como um mestre para mim, entra em conflito com aquilo que essa pessoa realmente é, eu tomo esse pedestal e falo, você é uma farsa. Uhum. Você é uma completa farsa. A gente coloca nas caixinhas também, né, Babi? Isso, As caixinhas, isso. para ser um mestre, tem que ser assim, tem que falar dessa maneira, tem que agir dessa maneira, tem que ser desse jeito. Ai, se falar palavrão, já misericórdia, Uhum, amarrado. uhum. E aí, E aí, pode falar. Stephanie, foi mal. E aí, Ou não, pode falar. exatamente, é muito engraçado isso, porque como a gente necessita, né, muitas das vezes, de colocar, né, essa pessoa nesse pedestal para que a gente não olhe para o nosso processo. Porque Sim. quando eu coloco uma pessoa muito acima de mim, ela está ali, muito superior a mim, então eu não preciso olhar para o meu processo, porque eu não vou chegar nunca aqui. Ela é Sim. muito aqui, então eu não Mas chego. Então, para isso, sabe, eu não preciso olhar. sabe que me vem, Fabíola, você falando isso? E quando a gente faz isso, a gente acaba anulando o que há de bom na gente também, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente lida com pessoas que já estão no caminho já há mais tempo, trazendo essa sabedoria, a gente tem que começar a trazer a observação também, né? Observar o que eles fazem, como que eles agem, para até mesmo você distinguir o que realmente, o que há de diferença naquele mestre, como que é o comportamento dele, e aí a gente começar a filtrar mesmo que tipo de mestre é esse que eu tô me inspirando, sabe? Porque acho que as pessoas, por exemplo, os mestres que eu hoje realmente vejo e falo assim, cara, eu quero ser. Eles não quero ser igual a eles, que eu não vou ser igual a eles, né? Sim, 100%. Mas são pessoas que me inspiram. O que que eles fazem de bom? O que que eles. Qual que, Uhum. que eles. Como que eles agem na vida deles? Será que o que eles falam realmente é o que Hum. eles fazem na vida deles? Né? E aí Será é que um eles estão ponto, hein? pregando ali é realmente o que eles vivenciam? O que eu sinto quando. Será que eu tô. Como que eu posso falar? Eu esqueci a palavra. Gente, vocês me perdoem hoje, porque eu estou
com a mente para mais para lá do que para lá, para cá, entendeu, né? Mas às vezes a Não, gente como que eu vou caçar a palavra aqui já já. E tá, falo com e aí vocês, mas enquanto vai, você tá aí fala formulando a aí. palavra, gente, hoje eu tô navegando aí entre as religiões, porque eu fui e voltei de muitas religiões, né? Então hoje vocês já perceberam, né, que nós vamos ter aqui exposição. E aí, enquanto a Fanny traz isso aí de o quanto é importante a gente estar alinhado, né, do mestre, que você coloca ali, né, você coloca essa pessoa no lugar de mestre, se ela realmente fala aquilo que ela prega. É muito interessante isso, porque numa determinada época também na minha vida, né, eu fui para um determinado segmento e estava tudo bem dentro desse determinado segmento, até que eu comecei a observar que esse mestre, ele estava muito mais interessado em quantidade de pessoas e não na validação ou no que falava para essas pessoas, ou no que essas pessoas chegavam. E aí eu lembro que em determinados dias a gente ia, né, para o local e aí tinha uma listinha com seu nome, perguntando assim: quantas pessoas você trouxe hoje? Quantas pessoas veio com você? E aquilo começou a me irritar profundamente, porque por um certo período eu comecei a perder amizades. Porque aí eu mandava para as minhas amigas: ai, por favor, vamos lá, nossa, tem que ir, vai mudar muito. E como eu sempre fui uma pessoa terapêutica, mesmo não sendo terapeuta ainda, né? Eu sempre fui aquela pessoa que as Uhum. pessoas ligavam para desabafar, para falar, porque se sentiam bem. Eu sempre tive essa escuta sem julgamento. Muito, eu sempre tive isso. E aí eu fui perdendo as pessoas, até que um dia uma amiga minha, né, real, ela olhou para mim e falou: deixa eu te falar, tá chato, tá? Eu não vou, eu não quero ir, eu não gosto, o dia que eu quiser ir, é o seu endereço, e tá chato, vamos parar? E aí aquilo me deu um boom, assim, eu falei: cara, é verdade, porque eu entrei naquilo ali, naquela competição de tem que ter tantas pessoas. Oh, hoje nós temos aqui tantas mil pessoas, semana que vem nós temos que ter tantas mil pessoas a mais. Uau! E eu entrei nisso. Então eu comecei a ficar pirada. E até que um certo dia, depois que essa amiga minha me trouxe esse chacoalhão, eu comecei a, enfim, a enxergar, né, essa pessoa que a gente coloca no lugar de mestre, como também o humano que a pessoa é. Que, na verdade, estar ali, passando a palavra e aquilo que a pessoa trazia era importante, sim. Mas que naquele momento o lado humano estava falando muito mais forte, a pessoa queria alcançar um determinado patamar, né, que se atinge, de uma graduação, digamos assim, né, que tem lá, e isso no momento estava sendo muito mais importante. Não interessa quem você estava levando, o importante era quantas vidas você trouxe hoje, quantos veio com você. Uhum. E aí foi mais uma vez eu passar por esse processo de rebeldia, de olhar e falar: eu não vim por ninguém, eu não vou trazer mais ninguém, aqui esse lugar não serve mais. Tchau, beijo, não volto mais, tá? Tchau. Tudo bem, tudo bom. O que me vem quando você vai trazendo isso, Fabiola, é sobre as sombras, né? Que aí essa análise que a gente tem que começar a fazer, porque realmente, quando eu achei a palavra, é vangloriar. Eita! Uhum. Jesus, vocês entenderam. Ai, mas é quando a gente, né, enaltece a pessoa demais, a gente começa a ver, nossa, é um mestre, cara, ele é um líder disso. E aí você começa a focar, começa a ter uma inocência, vamos dizer assim, e esquece de realmente ver que esse lado ser humano, Isso. esquece também de saber que as pessoas existem no lado luz e lado sombra. E que nem tudo, às vezes, vai ser 100% mil flores, né, gente? Existe essa palavra, porque eu com o ditado, vocês vão ver que vai ser terrível aqui. Mas é isso, é a realidade. Então, Mas, as pessoas vão me conhecendo. Aí, mas nem sempre as pessoas a gente vai ver o lado bom dos mestres, né? Porque eles realmente são humanos e a gente começar a fazer essa análise, assim, na minha vida eu comecei a aprender isso e a observar mesmo o que faz sentido para mim, o que não faz. O que realmente uhum. aquele mestre está querendo me mostrar? Faz sentido a fala dele? E será que é 100% o que ele está falando é pura verdade? Sabe? Porque às vezes a gente compra a verdade do outro, que Isso. por achar que eles estão num caminho,
há mais tempo, e às vezes, na verdade, deles, algum sentido pode fazer pra gente, mas nem tudo vai fazer sentido. Então, o que que Uhum. serve para mim? É ter esse discernimento também. É isso, passa a palavra. Não, e que também não vai ser É. para sempre, né? E tá tudo bem, porque quantos mestres a gente passa aí na jornada, né? Por Sim, quantos mestres? Sim, Quantos ainda vamos passar? Então, para que a gente não traga também essa rigidez de esse mestre, eu tenho que seguir ele fielmente, que, né, a trazer essa rigidez de tem que ser, eu tenho que seguir, porque aí você passa a ser fanático, né? Você deixa, né, e passa a ser fanático por aquela situação ali, pelaquela pessoa. E para mim também foi difícil na caminhada eu entender que tá tudo bem eu não ter só um mestre, que tá tudo bem quando esse mestre deixa de fazer sentido na minha vida, porque ele fez a contribuição que precisava fazer e agora tá tudo bem. Isso para sim, mim foi muito bom quando eu aprendi a ter essa leveza, sabe? De olhar, nossa, que legal, isso aqui que ele tá falando faz total sentido para mim hoje. E amanhã eu olhar e falar, nada a ver, já me desconectei disso aqui, ok, tá tudo bem, né? Porque a gente fica ali também e a gente quer seguir aquele. E aí a gente entra nessa dor e sofrimento porque aí você se desconecta do mestre, né, da pessoa que você validou como mestre, porque ela já cumpriu o papel e a função daquilo que ela veio trazer para você, e aí você insiste, que é manter ali naquela resistência, né? Então, acho isso aí também interessante, que nessa vai, jornada aí. Babi, você tem sim. alguma fala, alguma coisa que você quer trazer hoje? Não, tem a questão, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse aspecto de luz e sombra como sendo aspectos que a gente vai trazer aqui da personalidade das pessoas, e esse estudo começa lá com Jung, na psicanálise, em que ele fala que todo ser tem ali, né, a sua busca de luz e sombra. E olhando para esses aspectos de luz e sombra, a gente vai falar de aspectos expansivos, aspectos ditos aqui para a gente como bons ou aspectos ditos como vistos como ruins, mas que não necessariamente precisam ser. E aí, esse aspecto sombra, esse lado sombra da personalidade das pessoas, geralmente é algo que a gente tem de suprimir dentro da gente, né? A gente tende a esconder. E quando a gente vê o outro ali projetado, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que a gente admira na mídia e gosta muito do que ela fala. E em algum momento, essa pessoa, você vê ela ali num bastidor e você fala: Nossa, não acredito que fulaninha é assim, nossa, me decepcionei. Só que essa pessoa não é só aquela sombra que você viu num vídeo e nem é só aquele monte de luz que você vê. Porque quando a gente vê o outro, a gente está vendo o que o outro quer nos dar de melhor. E ele quer nos dar de melhor é a sua luz, ele não quer dar para a gente um aspecto que ele tenta esconder até de si mesmo. E aí, quando a gente encontra nesses mestres o aspecto humano deles, que é essa sombra, que às vezes eles tentam esconder até de si, e você enxerga e se decepciona e acha que aquela pessoa não merece que você esteja ali olhando a ela e falando com ela, a questão é que a gente está trazendo isso para um lugar completamente desconectado da realidade, que é um olhar também infantilizado que a gente ainda tem hoje, né? Que é quando a gente olha para o outro e coloca na caixinha, esse presta, esse não presta, como se nós Uhum. fôssemos apenas uma coisa, como se nós, seres humanos, fôssemos algo muito tranquilo e muito simples de sermos classificados. O que não é assim. Eu, durante um dia, sou tantas coisas, e nem sempre eu sou um monte de coisa do meu aspecto de luz. Existem dias que eu estou muito bem, existem dias que eu não estou tão bem assim. E olhar para esses aspectos no outro com respeito é o primeiro caminho para a gente olhar esses aspectos na gente com respeito também. Porque quando a gente olha para a sombra do outro e aponta o dedo, é sinal de que a gente está querendo negar aquilo na gente também. Quando a gente não admite que o outro possa errar, é quando a gente também não está querendo admitir o nosso próprio erro, a gente não está querendo olhar para a gente. E em se tratando, já que eu falei de Jung, né, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, enquanto taróloga, que a gente estuda todos esses arquétipos da vida, é que esse arquétipo do mestre ou do sábio, ele é uma coisa,
Mas quando a gente está colocando alguém nesse nível de mestre, quantas vezes, na verdade, a gente não está colocando ele no aspecto do mestre, e sim no aspecto do herói, para salvar a minha vida? E aí eu me livro da minha autorresponsabilidade e coloco todo o meu poder de escolha na mão do outro. E tudo que eu faço porque o outro disse. Porque aquele mestre disse assim, então eu vou seguir. Porque aquele fulano faz assim, então eu vou fazer assim também. Aquele cara se veste assim, eu vou me vestir também. Então, até que ponto, quando você fala que você segue alguém como um mestre, ele está sendo de fato seu mestre ou ele está sendo uma figura de um herói para que você seja ali uma vítima dele? Para que você possa ser sempre um coitadinho e ele possa te salvar. E o quanto que isso afasta a gente do nosso lugar de autorresponsabilidade e de poder aprender exatamente de automaestria, de poder fazer por nós mesmos, né? Não é de independência. E de lembrar, né, que nós somos os nossos mestres, né? Nós somos os mestres da nossa jornada, cada um na sua individualidade, né? Porque quando a gente faz isso, a gente invalida o nosso poder 100%, né? A gente invalida que a gente não tem nenhuma autonomia, nenhuma condição. E aí é muito engraçado, porque eu sempre falo muito de manifestação, né? E aí trazendo para o lado da manifestação, como todo esse contexto ele faz o que a gente chama de efeito Zenão, né? É quando você está ali manifestando, mas a partir do momento que você entrega o seu poder para outra pessoa, você zera a sua manifestação, independente de qual nível ela esteja. Porque se você não tem autonomia da sua própria vida, da sua própria jornada, se você não é o seu mestre, se o seu mestre é o outro, então quem merece a cocriação é o outro, não é você. E aí é muito top, porque aí a gente vê, né, falando, ai, por que fulano consegue as coisas tão fácil e eu não? Ai, por que a grama do vizinho é tão verde e a minha não? Porque você não está sendo mestre de si próprio. Exatamente. Top. Você está delegando, né, essa tarefa para alguém. E aí, eu não sei se todo mundo que ouve a gente está ciente, né, da questão da manifestação, Fabi, mas é aquela coisa de você conseguir trazer para a sua vida aquilo que você realmente deseja, aquilo que é a vontade do seu coração, e você conseguir concretizar, você conseguir tornar aquilo concreto para você, tornar aquilo real, seja uma casa, seja um relacionamento. E aí existem pessoas que ficam nesse lugar do por que a minha amiguinha ele consegue fazer isso tudo e ela tem a mesma origem que eu, ela faz a mesma coisa que eu e eu aqui não consigo? Talvez você esteja delegando o seu poder para alguém. Exatamente isso, né? Voltando, só uma coisa que me veio aqui, meninas, sobre essa questão dos mestres, né? Como que a gente pode aprender com os mestres que a gente se inspira, né? E aí é uma coisa que está chegando muito, que a gente estava conversando isso, através realmente da observação e do silêncio e da humildade, né? Porque através a gente pode aprender com os erros dos outros também. Quem disse que não, né? Sim. Então, assim, a gente pode observar e falar assim, esse caminho aqui não é legal. Então, essa pessoa é uma inspiração para mim, mas essa maneira que ela faz, o que ele faz, não tá legal para mim, então eu vou fazer o meu percurso, eu vou fazer o meu jeito, que faz sentido para mim, e aí está muito voltado, sempre conexão com o coração, com a alma, que o nosso eu superior, ele sempre vai guiar, ele vai ser a nossa bússola, o nosso mestre interno, né? Guiando a gente para o nosso próprio caminho dessa automaestria mesmo. E me vem muito forte isso para a gente aprender, observar, silenciar cada vez mais e ser humilde também, de falar assim, eu não sei, mas eu vou procurar saber como que faz, porque isso também ativa esse arquétipo de mestre dentro da gente, né? E quando a gente está, também eu falo, né, a gente, mas quando o mestre ele está nesse lado das sombras, e a gente pode observar que ele quer se Eita, gente, essa palavra Vangloriar. Vangloriar, se autoafirmar, né? Isso, se autoafirmar, e eu quero falar essa palavra, vocês estão vendo, né?
é, toda hora, e quer que as pessoas realmente falem, olha, você é bom, é isso mesmo, sabe? Sempre olhando mesmo deixando o ego dominar a vida, né, deles. Então, assim, é dessa maneira, não é flexível, né? Vai ser dessa maneira e ponto final. E não ouve aquelas outras pessoas que estão ao redor ali, e é um ditador, vamos dizer assim, né, gente? Então, Sim, a gente tem que observar isso quando tá nesse lado mais sombrio, né? Vamos dizer E mais assim. uma vez externalizando todo o processo, né? Porque primeiro, quando você está ali naquela parte da admiração pelo mestre, você está tirando o seu poder, né? Você está entregando para ele. E aí, quando você está no seu lado sombra, ok, tá, então eu sou mestre de mim mesmo. Ah, então não preciso de mais ninguém. E aí, você também, né, tá olhando para o externo. Você não está olhando para si. sim, Porque quando a gente olha para a gente, nesse processo do mestre, você olha para ele. Você absorve aquilo que tem que ser contribuição para você, porque você reconhece que tem aquilo ali em comum com ele. O lado sombra também, porque se você também, aquilo pode ressoar em você, então por isso te incomoda tanto, né? Aquilo que você sim. está querendo esconder dentro de si próprio, né? E aí a gente faz esse processo de acolhimento, né? É olhar isso, né? De exatamente olhar para ele e falar, eu admiro esse mestre, eu tenho algo a observar por ele, eu honro ele pela história dele, porque ele teve que fazer essa história aqui, que eu não vou precisar percorrer ela, porque ele está me entregando esse caminho aqui, porque ele foi por onde não deu certo, mas eu escolho também ser a minha própria mestra e fazer o meu caminho. E Isso é aí a gente importantíssimo. integra, né? Aí a gente Isso é integra. importantíssimo, importantíssimo, Fabi, porque essa questão, né, de que você, não importa quantos mestres externos você tenha, desde que você não se esqueça que o seu primeiro e único mestre genuíno é você mesmo. Então, Sim. você pode beber de várias fontes, você pode se inspirar em várias pessoas, desde que você, com a sua consciência, seja o seu guia e te diga, bom, esse caminho aqui ainda está servindo para mim, então eu vou me experimentar vivendo isso aqui. Agora, não está mais fazendo sentido para mim? Ótimo, eu vou parar de seguir. Então, eu amo a Fabi, hoje sigo a Fabi, faço as coisas que ela faz ali, sigo mais ou menos o caminho dela de maestria, mas chega algum momento que aquilo ali me desconecta. Então, eu, como mestra de mim mesma, me coloco no lugar de dizer que aquilo ali me bastou, que aquela lição eu já aprendi. E aí eu me desconecto daquilo, me conecto a um outro mestre, sem me esquecer que, de verdade, o verdadeiro mestre genuíno de cada um de nós somos nós mesmos. E nós temos que ser essa bússola, até para que a gente não fique ali delegando, né, a nossa vida e o nosso poder na mão do outro. Eu sinto que pode ser contribuição da gente trazer também os aspectos de luz e sombra desse arquétipo do mestre, mas a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo para todo mundo conseguir ler com mais paciência, e aí vocês podem consultar depois esses aspectos de luz e sombra e verificarem como que isso faz sentido para vocês aí. E trazer para a gente também, né, Babi? Se alguém sentir, de trazer quem são os mestres aí que vocês têm, e quem já Se passou também inspiram, né? por esse processo já de decepção pelo mestre, depois de grande admiração, né? Quem aí já teve também aí todo esse rolê aí de mestre, de luz, de sombra, quem também às vezes já achou que não era mestre só porque tem sim, né, o lado sombra. Então, traz aí pra gente, deixa nos comentários aí que vai ser muito bom. É isso, gente. Hoje a pessoa aqui tá mais caladinha, né? Eu acho que a gente falou todos os pontos importantes e para a gente não esquecer realmente de aprender a filtrar, observar, olhar que faz sentido. Até porque quando a gente faz isso, a gente aprende a valorizar a nossa essência e perceber o que faz sentido realmente na nossa vida. Você aprende a realmente a ser seu próprio guia, né? E não deixa o outro, igual vocês já trouxeram aqui, guiar a sua vida e colocar a responsabilidade onde tem que colocar mesmo, em você mesmo, né? Não dando o Sim. outro o poder de pegar o carrinho da sua mão aí, do controle da sua vida e dirigir. Exatamente.
É Seja isso aí. você no seu carro, mesmo que ele Estou- esteja sem freio. Exatamente. E eu tô aqui falando igual uma Gente. bêbada hoje, né? Mas tá bom. Gente, então é isso. Muito, muito obrigada por todos que estão aqui com a gente. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não gostou também, curte, compartilha. Traz aqui pra gente se você achou totalmente desnecessário o nosso papo, né, sobre mestras e mestras, né, também. Então, estamos aqui. Para finalizar, vou trazer nosso mantrinha, né, do dia. Vamos lá, o mantra do dia para se conectar com o seu mestre interior. Você vai puxar uma grande respiração profunda do fundo do útero e vai soltar. Tudo bom, tudo bem. Ai, Não, eu vou encerrar de novo, então. Eu vou encerrar de novo, porque eu já ia dizer, olha, gente, a gente está aqui bem calminha nesse episódio, mas não se enganem, porque vai ter gritaria, vai ter risadaria, e a gente vai falar de espiritualidade com leveza, porque teve gente reclamando no episódio primeiro lá, que a gente estava falando com muita risada, com muita gargalhada, então saibam que vai se repetir esse episódio, tá? A gente falando com gargalhada, gritando, bem animadas, com bastante leveza, sim. E se você não gostar desse tipo de assunto sendo tratado com leveza, tá tudo bem. Vem aqui dar dislike pra gente, vem aqui trazer a sua visualização, que a gente gosta do mesmo jeito. O importante é engajar. Exatamente. E aí é isso. Encerramos por Engajar. hoje. Então é sobre isso. Tudo bem, Ela tudo tá bom. até travando hoje, tá percebendo, né? Tá travando. Eu tô aqui meio bêbada de sono e a Babi centrada como sempre, porque, né, equilíbrio aqui é tudo, gente. Equilibra tudo, gente. Sejam seus mestres. Um beijo. Um beijo. Até a próxima.